Jeremias, capítulo 22. Jeremias, capítulo 22. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para entender Jeremias, capítulo 22. É a profecia contra a casa de Judá. Judá era quando Salomão morreu, né? Houve uma briga lá entre o servo dele, Jeroboão pegou uma parte das 10 tribos de Israel e Roboão, filho de Salomão, pegou a tribo de Judá, né? 2 tribos, e a capital era Jerusalém, dessas duas tribos. Obrigado, me segue, que lindo! Beijo, obrigado, Senhor te abençoe. Aí o que aconteceu? Israel, que tinha 10 tribos, a capital, muito obrigado, me segue lá, Evangelista Patrícia, tá? Que tá aí. Olha para vocês verem. E a capital dos 10 reinos, eles eram chamados de Israel, passou a ser Samaria. E a capital de Judá era Jerusalém. Agora aqui no capítulo 22 de Jeremias está falando contra a profecia contra a casa real. Essa casa real é a casa do rei, onde que o rei ficava. É a casa real lá, né, do rei. Esse óculos dá muito brilho, tava tão bom ontem. Não, gente, não. Eu tô achando que tá dando muito brilho. Eu queria que ficasse igual ontem. Ontem tava ótimo. Então, gente, agora a profecia é contra a casa real lá de Judá, no capítulo 22. TLHCZJS. Você parece que é amiga de Aline de Raposos. Tá aparecendo. Aí aqui no capítulo 22 de Jeremias diz assim: é a profecia agora contra a casa real, contra o rei, né? Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Quem era o rei naquela época? Zedequias, né? E ele foi lá na casa do rei falar com o rei. Ele falou assim, e disse: ouve a palavra do Senhor, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por esta porta. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violências, nem derrameis sangue de inocente nesse lugar. Deus sempre, né, Valdineia, Deus sempre, Lorraine, Deus sempre, a gente sabe, o tempo todo, Deus sempre preocupou em que nós, como servos de Deus, defendesse os órfãos, as viúvas, porque naquela época as viúvas eram desamparadas. Podia ser a viúva da pessoa mais rica da cidade, que tinha que ter um tutor para olhar a fortuna dela. E eu gosto também de você, Lorraine. Deus abençoe sua vida, tá? E eu amo também quando vocês estão seguindo aí a palavra do Senhor. Olha, a mulher não tinha moral nenhuma, né, gente? Olha para vocês verem. Se a mulher ficasse viúva, ela perdia tudo. Ela tinha que ter um tutor. Hoje não. A mulher fica viúva, ela tem direito a receber a pensão do marido. E vice-versa, né? E aqui, Deus está falando, olha os órfãos, as viúvas, os estrangeiros também. O Brasil está fazendo algo muito bonito, que está acolhendo estrangeiros, né? Para ser levado para a pátria novamente, né? Aqui está falando, e também eles estão recebendo os brasileiros de volta. Aqui ele está falando, porque se deveras cumprirdes
Ele está falando, porque se cumprirdes essa palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e seus servos e seu povo. Mas, se não derdes se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará uma assolação. Deus mandou Jeremias levar essa profecia à casa real. Falou assim, conserta. Se você consertar, eu não vou fazer nada. Mas se você não consertar, esse lugar vai se tornar uma assolação. Como que Jerusalém está assolada, né, irmãos? Como que Jerusalém está assolada? Gente, é inacreditável o rio Amazonas secando. O rio Eufrates é bíblico. Ele é um dos sinais da vinda de Cristo. Ele também está secando o rio Eufrates. Mas quem imaginava que o rio Amazonas ia secar? Estamos no fim, Jesus está voltando, toma posição diante do Senhor. Aqui no capítulo 22, aqui está explicando assim, ó, o Josias era um rei muito bom. Ele morreu. E aí, aquele que sai é o Jeoacás, filho de Josias, o qual o faraó Neco levou ao Egito em 609. E nunca mais ele retornou. Ele não retornou. É aqui no 10, nós vamos chegar no 10 ainda. Ele fala assim, ó, porque preparei contra ti destruidores, cada um com suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-lo-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Porque, gente, Jerusalém, a nação israelita, era a nação mais respeitada do mundo. E as pessoas vão ficar perguntando, né, Bisa Santos Rocha, por que será que aconteceu isso com o povo de Israel, que era a nação poderosa, nação que todos temiam? É porque ela servia ao Deus único. Acontece que Israel traiu o Senhor Deus. Ele traiu o Senhor Deus adorando outros deuses. E Deus quer somente que ele seja adorado. Há somente um Deus, há somente um Senhor, um só Espírito. Adorando Deus, você está adorando o Espírito, você está adorando Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O resto, a Bíblia não manda adorar. Aqui, gente, e aí muitas nações vão passar e perguntar, nossa, por que aconteceu isso? É igual quando acontece uma calamidade, igual está acontecendo no sul, né? O sul lá está sendo destruído pela água, a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo? Nossa, agora lá no Paraná também, né? Por que está acontecendo essas coisas? Essas coisas todas são consequências dos seres humanos que têm destruído o mundo. Mas vai aí, ó. Nós sabemos que ainda estamos sentindo. Sabe quando a mulher está sentindo a dor do parto, mas ainda não está na hora de ganhar o neném? Isso é apenas dores do parto. Acontecerão coisas piores. É melhor entregarmos para Jesus, porque nós vamos ter certeza de para onde nós vamos. Para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, gente, ele falou assim, olha, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Ficou realmente ficou desabitado, porque eles estavam atacando Jeremias. Eles não queriam ouvir Jeremias. E Jeremias estava entregando, gente, desde os 10 anos de idade, né? Jeremias entregando, o Senhor Deus levantou como profeta. E ele está falando assim, olha, e muitas nações
Então, no verso 9, então responderão, porque deixaram. Aqui, olha para você ver. Eles vão fazer a pergunta no 22:9. Por que aconteceu isso com essa cidade? E as pessoas vão responder o seguinte: porque deixaram o conserto do Senhor. Esse conserto aqui é aliança com C, não é com S. Essa é de consertar carro. Conserto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses feitos por mãos de homem, se inclinaram ao sol, passaram a adorar o sol, passaram a adorar as estrelas, a lua, começaram a imitar os povos pagãos que tem vários deuses. E aqui, gente, ele falou assim, porque eles foram servir outros deuses e deixaram de me servir. Aí no 10 está falando: não chorei o morto, nem lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais se tornará e nem verá a terra onde nasceu. Porque ainda tinha gente lamentando: que saudade do rei Josias, porque foi um rei muito bom, né? Pelo que eu entendi aqui, mas agora era outro rei, né? E aqui, gente, no capítulo 22, do 13 até o 19, Jeremias denuncia amargamente Jeoaquim, que ampliou e embelezou a sua casa, conforme o verso 14, que está dizendo aí, olha, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre as janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Então esse rei fez um lugar bem chique para ele. Antigamente vermelhão era chique, né, gente? Não sei quem tá aí na live lembra que as casas antigamente o piso era de vermelhão, passava cera vermelha, né, gente? Aqui tá falando assim, olha, você ampliou, embelezou sua casa, Jeoaquim, por meios desonestos. Nós sabemos que politicamente tem muitos políticos que têm riquezas, muitas pessoas, não é só político não, muitas pessoas têm riquezas desonestamente. Tanta gente passando mal, passando fome no mundo, e tem gente esbanjando em riqueza por causa de roubo. Nossa, quantas pessoas ficam ligando pra gente, querendo nos enganar, telefonema um atrás do outro. Outro dia a pessoa ficou fingindo que era meu filho e falando assim: mãe, eu tô precisando, meu carro estragou, manda um dinheiro aí pra mim. A voz do meu filho é bem diferenciada. Eu falei: você não é meu filho, não. Nossa Deus, as pessoas pedindo dinheiro, tentando enganar, mas graças a Deus, Deus não deixou cair nesse golpe, não. E aqui tem muito golpe, nossa, muito golpe mesmo. E esta ação é contrastada com a do seu pai Josias, conforme o verso 15 e 16, porque olha para vocês verem, aqui no 15 e 16, reinará tu só porque te encerrarás em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e justiça? Por isso tudo lhe foi bem, porque Josias fez tudo com honestidade. E o reinado de Josias foi um reinado muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E ele falou assim, seu pai julgou a causa do aflito e do necessitado, e então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecertes, diz o Senhor? Porque o filho de Josias só queria riqueza, queria desdenhar-se do dinheiro do povo, diferente do pai dele, que conduziu o povo tão honestamente, né? Existem políticos honestos, E aqui, gente, Jeoaquim é condenado por ter uma conduta imprópria de um rei. Com ironia perspicaz, Jeremias sugere que ele é o rei, mas por causa do luxo em sua volta, do que por administração. Porque esse rei, o filho de Josias, Jeoaquim, estava preocupado só com luxo,
né, como se diz, né, vão aí passar, contextualizar, viajar, riquezas, igual teve um pai de um filho doente aí, arrecadou tanto dinheiro para tratar da doença do filho. O que ele fez? Pegou o dinheiro todo e foi gastar e não olhou o filho, largou a mulher e o filho. E Joaquim aqui, ele está desdenhando, fazendo, ele luxou aqui, né? Está luxando e deixando o povo com dificuldade. E ele falou assim: olha, você é rei só porque você vive luxuosamente. E você, Joaquim, foi abordado terceira vez, né, no 13 e no 4, ele foi abordado aí. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, porque Joaquim, ele estava edificando a casa dele com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que serve de serviço do seu próximo, sem pagar. Ele estava explorando o povo. Aquele que anda explorando o povo é perigoso, viu? Nós não podemos explorar. O trabalhador é digno do seu salário. E ele estava chamando a atenção dele aqui. E mais outra coisa aqui, olha. Ele falou: e agora plenamente identificado, e a sua terrível morte é descrita, porque você não é um rei justo. E no 22:19 está falando assim: em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Jeremias falou com o rei Joaquim que ele ia ser enterrado em sepulturas de mulas e ia ser arrastado pela cidade. E aqui, gente, no 22:20 está falando assim: sobe ao Líbano e clama, e levanta sua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Esse 20 aqui, os namorados são aliados de Judá, tá? Ele está chamando de namorado, mas são aqueles que ele fez aliança. Aliança, eu creio que nem permitida por Deus, né? Porque Deus... E aqui no 22, do 24 até o 30, profecia referente a Joaquim, que é o Jeconias, que se cumpriu no capítulo 24, né? Joaquim foi exilado para a Babilônia, foi levado para a Babilônia, que se cumpriu, né? Foi levado para a Babilônia 597 anos antes de Cristo. Mais tarde foi libertado por Evil-Merodach. Quem está falando aqui, né? Aqui tem Joaquim, e o rei que explorava o pessoal era Joaquim. Joaquim, ele foi prometido que ele queria morrer ali, ia ser arrastado pela cidade afora e ser enterrado em covos de mulas. E o Joaquim foi levado para a Babilônia, e quando Nabucodonosor morreu, Evil-Merodach, ele era amigo do rei Joaquim e libertou ele, tá? E aqui no 22:24, o selo do anel, o documento, né, o carimbo, o selo do anel, né? O selo do anel da minha mão direita, símbolo de autoridade, a maldição foi aparentada, revertida, revertida, né? Conforme em Ageu 2:23, nós não vamos olhar hoje, senão o vídeo vai ficar bem longo. 22:26 está falando assim: a tua mãe que te deu a luz, que é Neusta, a rainha Neusta, né? Neusta, cumprido, né? Em 2 Reis 24:14. 22:29, ó terra, dispositivo literário de ênfase do 7:4. Quando está falando, né? Deixa eu ver se é o 7:4 que está falando aqui. Não, no capítulo. Não vou voltar no 7:4, não. E aqui está falando no 22:30, porque são 30 versículos.
Está escrito assim: privado de seus filhos. Joaquim teve pelo menos 7 filhos, conforme 1 Crônicas 3, do 17 ao 18. Mas nenhum deles assentou-se no trono de Davi. Seu neto Zorobabel foi governador de Judá. Joaquim foi o último rei legítimo de Judá até o nascimento de Jesus Cristo. Joaquim foi o último rei legítimo em Judá até o nascimento de Jesus Cristo. A linhagem de Jesus passa por Joaquim ou Jeconias. Tem Bíblia que fala Jeconias. E conforme Mateus 1, do 11 ao 16, para demonstrar o direito legal ao trono de Davi. Era uma promessa, né? Era uma promessa ao trono de Davi. Este é o capítulo 22 de Jeremias. Gente, deixe o seu like, o seu comentário. Um prazer.